Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é gestão ambiental. O tópico a ser abordado nessa aula é ferramentas da gestão ambiental. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer as ferramentas da gestão ambiental. Certo, pessoal? Então, na aula anterior que a gente também tratava de gestão ambiental, a gente tentou pensar os processos mais amplos de aplicação prática da gestão ambiental, né? Nas grandes empresas, nos grandes projetos. Na aula de hoje a gente vai ver algumas questões mais relacionadas aos consumidores e a como ensinar de uma maneira mais ampla a sociedade sobre a importância da gestão ambiental. Um primeiro ponto que a gente quer colocar é a questão da rotulagem, certo? O que é a rotulagem? É uma norma obrigatória da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil. Ou seja, certos compostos ou substâncias eles precisam estar discriminados no rótulo, na embalagem do produto que você vai consumir. Tanto seja para consumo alimentar ou como para higiene própria ou para a limpeza da casa, certas substâncias elas precisam estar discriminadas ali, apontadas. Então, a gente pode usar um exemplo, se a gente tem um produto que utiliza milho transgênico ou soja transgênica. Então, esse composto transgênico ele tem que estar discriminado no rótulo, por isso rotulagem. Por que isso? Por exemplo, se a gente vai comprar um atum no supermercado, geralmente esses produtos processados como atum, eles vão ter um Tzinho no seu rótulo. O que significa esse Tzinho? Ele está falando que ali vai algum tipo de composto derivado de algo transgênico. Geralmente é óleo de soja transgênica. Mas por que tem? Por que a necessidade de discriminar? Porque isso é um debate tenso na sociedade. Algumas pessoas pensam que esses impactos dos produtos transgênicos vão ser negativos, outros apontam que não, tem muitos estudos que balizam a implementação disso. Mas cabe, se há uma contradição, se há algo não resolvido, cabe ao consumidor definir se ele quer se valer ou não daquele tipo de produto. Por isso a rotulagem é tão importante. Um outro ponto da gestão ambiental, para a gente ter esse cuidado com a natureza e com o ambiente que a gente vive, é a questão da coleta seletiva. Acho que todo mundo já viu a coleta seletiva algumas vezes na vida, se não está sempre aí no dia a dia em contato com esse tipo de coleta seletiva. Ainda que a coleta de recicláveis e de resíduos sólidos nas casas, no geral, seja baixo, a gente sempre vê essa composição aqui da coleta seletiva. Um lugar para você jogar papel, outra vasilha, outro vasilhame para você jogar vidro, outro metal, outro plástico. Isso aqui é uma coisa que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Então, por que a necessidade dessa coleta seletiva? Para melhor levar o lixo e pensar os processos de reutilização desse tipo de material. Dentro da gestão ambiental também há um conceito que vale muito para os nossos dias, que é a questão dos 3 R's. O que os 3 R's vão apontar para a gente? Primeiro, a necessidade de reduzir o consumo. Você se lembra daqueles filmes norte-americanos que o pessoal tem uma baciona de pipoca, 1 litro de refrigerante, vários doces espalhados? Ou seja, pensar a necessidade do consumo ser tão grande, a necessidade de trocar de carro uma vez por ano, óbvio que isso não é a realidade da maioria das pessoas, mas o impacto que um pequeno grupo causa tendo esse tipo de consumo exorbitante é algo para a gente se pensar. Já pensaram para ver quanto lixo vocês produzem, que a gente produz por dia nas nossas casas, quanto de alimento a gente não vai jogando, essa pontinha dessa banana, esse pedaço da maçã, isso acumula. Então a ideia do primeiro ponto dos 3 R's, que também é cíclico, é reduzir. Reduzir o consumo, um consumo desenfreado, que não tem tanta necessidade. O outro ponto seria reutilizar, ou seja, será que tudo precisa ir para o lixo? Será que a gente não consegue reaproveitar, reutilizar nada? Então pense na sua casa, não teriam várias coisas que poderiam ser reutilizadas para novos projetos? Vamos pensar um guarda-roupa que a gente não quer mais. Essas tábuas de madeira, supondo que é um guarda-roupa de madeira, a gente não poderia pensar, por exemplo, de fazer uma tábua, um tipo de mesa? Óbvio que isso não é fácil,
não é uma coisa simples de se fazer. Mas a ideia é a gente repensar. Eu pensei algo um pouco mais complicado, mas pensar também as coisas práticas para a gente reutilizar e ressignificar também o uso desses materiais. E o reciclar. Essa aqui é um ponto muito importante. Se a gente for pensar o quanto de plástico que a gente utiliza, né, toda vez que a gente vai no mercado a gente pega uma sacolinha, né, que lá dentro vai ter uma embalagem com queijo, uma outra embalagem com presunto, a embalagem do feijão, do arroz. Então tudo isso é plástico e ele demora muito tempo para se decompor. Então a importância da reciclagem também está nesse sentido, né? Então os 3 R's têm esse caráter cíclico. Então reciclar, reduzir, reutilizar. E agora a gente chega num ponto que é um ponto crucial para a gente pensar a gestão ambiental, que é uma palavrinha que está sempre colocada no dia a dia. Vocês podem perceber na época das eleições, todo mundo, volta e meia, usa essa palavra. Não, a gente tem que ter uma economia sustentável, né? Tem que pensar o meio ambiente de uma maneira sustentável. O que é esse sustentável? O que é a sustentabilidade? Então, a sustentabilidade, a ideia de sustentabilidade vai surgir para responder a um tipo específico de demanda, que é o seguinte: a nossa produção, o tipo de produção capitalista é uma produção que vai, se continuar nessa pegada, acabar com os recursos naturais e acabar com a vida humana na Terra por conta dos impactos que a gente está gerando. A sustentabilidade vem, então, como uma resposta a isso, uma maneira de falar, olha, a gente não precisa romper com o sistema, mas a gente pode equilibrá-lo. Então aqui a gente tem um desenho que apresenta bem a ideia do paradigma da sustentabilidade. Ou seja, tem que ter a dimensão ambiental, um cuidado com o meio ambiente. Tem que ter uma dimensão social, ou seja, pensar os impactos que determinado empreendimento vai ter na sociedade. E a dimensão econômica financeira, ou seja, as atividades precisam render, precisam dar lucro, né? As coisas precisam seguir em frente. Se eu tiver só a dimensão ambiental e a dimensão social, é vivível, mas não é viável. Se eu tiver a dimensão ambiental junto com a dimensão econômica financeira, é viável, mas não é vivível. Se eu tiver a dimensão social com a dimensão econômica, é justo, mas vai deixar de ser viável e vivível se a gente perde a dimensão ambiental. Aonde se encaixa a sustentabilidade? Na intersecção desses 3 pontos. Por quê? O modelo da sociedade, o jeito que as empresas vão se organizar, tem que ser um modelo que pense na viabilidade, ou seja, que isso vai ser possível de executar, que seja justo, socialmente falando e economicamente, e também seja vivível, ou seja, que não esgote o nosso planeta e a capacidade do ser humano viver sobre a Terra. Vocês já viram aquelas imagens de cidades na China que várias pessoas andam de máscara? Isso é vivível? Né? Porque, por conta da poluição tão grande, né? Que é um drama das grandes cidades. Então a sustentabilidade vem nesse sentido. Críticas. Primeira crítica é o pessoal que a gente poderia situar mais à direita no espectro político vai dizer o seguinte: olha, isso é uma conversa fiada. Isso aí não tem nada a ver porque a gente consegue cada vez mais investir e os recursos não vão se esgotar, né? Tem uma frase famosa que diz: a idade da pedra não acabou porque acabaram as pedras. Assim também a idade do petróleo não vai acabar porque vai acabar o petróleo, não é? Mas porque novas maneiras de se produzir energia vão surgindo que vão substituindo as antigas. Então esse é um papo meio furado. O pessoal mais à esquerda no espectro político, né, e eu pensei em 2 pontos bem radicais mesmo, os radicais de direita e os radicais da esquerda vão dizer o seguinte: olha, vocês estão tentando reformar algo que é irreformável, que é o capitalismo. O capitalismo ele é predatório e ele vai produzir a barbárie sempre. Então não adianta eu querer iluminar ou colorir o capitalismo. Ele tem que ser substituído, certo? Então o pessoal da sustentabilidade vai estar aqui nesse meio termo, tentando jogar com esses 2 espectros extremos, né, e tentar costurar uma possibilidade diferente. Por último, acho que as nossas aulas dão uma indicação da importância da educação ambiental, ou seja, esse estudo sistemático, né, de como a gente está inserido na natureza, como falar de esgoto a céu aberto é falar de meio ambiente, é falar da natureza, porque a gente está aqui, né? Parece que a gente consegue se deslocar desse mundo, o que é uma besteira. Então, a ideia da educação ambiental é ensinar desde os primórdios,
né, as criancinhas, né, e com o passar do tempo, a importância do cuidado com o meio ambiente que reflete um cuidado consigo, né, e também um cuidado com o coletivo. Então, como é que a gente aplica a educação ambiental? Tem diversas maneiras. Uma primeira abordagem seria pensar a especificidade do local que a pessoa vive. Então, se a criança ela mora, né, perto de um rio contaminado, a gente vai lá e olha, tá vendo isso aqui? Isso acontece por tal e tal coisa. Como a gente pode evitar? Pensar os pequenos gestos, por exemplo, fechar a torneira na hora de escovar o dente, jogar lixo no lixo, mas também e sobretudo a educação ambiental tem que pensar num projeto mais amplo, um projeto de sociedade. Porque será que o problema das sociedades, né, do entupimento de bueiros e das grandes enchentes que assolam as cidades, né, sobretudo as grandes cidades, é o problema da pessoa jogar o papel de bala na rua? Será que é só esse o problema? E será que é esse o grande problema? Então esse tipo de questionamento tem que ser colocado, né? Porque os problemas coletivos, eles têm que ser resolvidos também de maneira coletiva. A gente não pode ficar só individualizando os problemas. Então, a educação ambiental tem uma importância muito grande de conscientizar as antigas gerações também e, sobretudo, educar essas novas que estão chegando. Certo, pessoal? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre gestão ambiental. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a nossa próxima aula.